Conhecer a ilha de Porto Belo, no litoral centro-norte de Santa Catarina, é viver uma experiência de ecoturismo. A natureza preservada, as alternativas de lazer e os serviços atraem milhares de turistas. Só no mês de fevereiro foram registrados mais de 15 mil visitantes. Além das opções de lazer, a ilha também funciona como laboratório do curso de Turismo e Hotelaria da Univale. E no programa de hoje nós vamos conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas na ilha, sempre orientadas pelo conceito de sustentabilidade. O Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, ou pela nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é Alexandre Stodic, que é administrador da Ilha de Porto Belo. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, a gente que agradece aí o convite para poder conversar um pouco lá sobre o que acontece lá na ilha. Perfeito, eu acho que todo mundo tem a referência, pelo menos a imagem mental daquela ilha, e ela é realmente um dos pontos turísticos super importantes ali da região, chamada Ilha de Porto Belo, né? Agora, muita gente acaba não conhecendo direito a história dessa ilha, né? Que inclusive tem vestígios de ocupação humana de povos neolíticos, né? Então, existe toda uma parte arqueológica ali que talvez pouca gente conheça. Mas, enfim, Alexandre, o que está acontecendo hoje? O que acontece hoje na Ilha de Porto Belo? Bem, a gente tem um empreendimento turístico lá que abriu em dezembro de 96. Nós funcionamos com a parte de estrutura de atendimento turístico entre 1º de novembro a 31 de março, todos os anos, né? E aí, nisso insere a trilha ecológica, o Ecomuseu da Univale, 3 áreas de alimentação, uma área de esportes náuticos, o espaço da Ilha de Porto Belo, que é uma parte do museu, está integrado com o Ecomuseu da Univale. E essa atividade é bastante rica, movimenta bastante a região, né? Por temporada, nesse período a gente recebe em torno de 100 mil pessoas. A gente tem uma parceria com a universidade desde a abertura, recebendo estagiários todos os verões da área de turismo e hotelaria, e um estudo de capacidade de carga desde o início. Então a gente tem um limite máximo de pessoas que controla, né? É um ambiente sensível, então a gente cuida bastante disso, dessa integração. E durante o ano, entre abril e final de novembro, a gente faz uma atividade bastante forte com estudantes, né? De qualquer faixa etária, certo. Desde muito jovens até nível universitário a gente recebe lá. Bacana, e bom, a história da ilha se mistura muito também com a história da sua família, já que foram seus avós que adquiriram a ilha na década de 50 para transformá-la com o objetivo de transformar naquilo que ela é hoje, né? Um recanto de lazer e preservação da natureza. Como que era essa relação entre seus avós e a ilha, e o que isso influenciou no modo como você administra o espaço hoje? O nosso avô ele é nascido em Florianópolis, né? Já faleceu, e ele gostava muito de mar e velejava de canoa embaixo da Ponte Hercílio Luz, tal. Depois foi fazer a vida dele em Blumenau e depois adquiriu uma casa lá em Porto Belo, e um dia estava à venda lá, ele e minha avó se juntaram, enfim, compraram, cuidaram, reflorestaram ela bastante. Aí o meu pai faleceu, quebramos uma geração, né? Ele não chegou a construir nada, nem casa para veraneio lá. E aí, quando os netos estiveram adultos, a gente se juntou e pensamos no que fazer, né? A gente queria colocar uma estrutura turística, e aí começamos esse desenho e estamos assim muito contentes. Trabalhamos com a comunidade muito forte, né? Por exemplo, 96% das pessoas que vão para lá usam os barcos dos pescadores e dos donos de escunas. Nós não fazemos o transporte. Legal. Né? Nós estamos falando desde o início de 1.700.000 pessoas, né, que visitaram a ilha. E quando nós começamos o empreendimento, o turismo era desordenado lá. Então era uma área de camping na faixa de praia.
A gente, a hora que conseguiu as licenças nos órgãos ambientais para construir a estrutura, a gente retirou só da faixa de areia 18 toneladas de lixo. Nossa. Né? Então, hoje, todo o lixo gerado que não é passível de reciclagem ou não, ele vai para aterro sanitário diariamente. Então, mudou bastante desde 96 para cá. Bacana, seguindo ainda nessa linha, eu acho que é uma equação a mais complexa, é exatamente isso, né? Conciliar atividade turística, muita gente, movimentação, lixo, e, enfim, com essa intenção de sustentabilidade, né? O chamado turismo sustentável é muito bacana, mas não é nada fácil de ser feito, né? Como é que está funcionando ali em relação a parte pública mesmo? Vocês têm algum tipo de apoio público? Porque é bem uma ilha, mas ela está ali, né, ao redor, numa região que também é bem sensível. Como é que você vê hoje essa problemática, Alexandre? A gente tem uma ótima relação com os órgãos públicos, mas não temos apoio. Eles cumprem o papel deles de fiscalizar a licença de operação, se nós estamos fazendo tudo corretamente, enfim. Mas eles não... a gente não tem apoio em relação a isso. Né? E também nunca buscamos, na verdade, e não achamos necessário nem prudente. Então, a gente preferiu agir por conta própria, né? Nesse modelo. Claro, ele é mais custoso, ele é mais demorado, mas hoje ela já está em idade adulta, né? Passou dos 21 anos e os percalços, as preocupações que os próprios órgãos públicos, a comunidade, os parceiros, que eles tinham, eles já perderam. Hoje a gente trabalha absolutamente em harmonia com eles, né? Eles nos ajudam a cuidar da ilha e do entorno, pessoas que vão acampar, fazer fogueira, quando eles estão dando as voltas ou passando com turista, ou mesmo durante o ano, quando eles estão pescando, eles têm os nossos telefones e rádios, eles nos avisam, está acontecendo isso lá na ponta, porque ela tem 3.800 metros de circunferência, ela é muito grande, né? Então é bastante coeso, a gente está satisfeito. Na parte de experiência que tu falasse aqui, a visita, ela é uma experiência, porque realmente ele é um lugar sensível, né? Não tem como dizer que não seja. Mas se você se os órgãos públicos impõem limites, regras e controle, é muito melhor para a sociedade você ter um empreendimento nessa natureza do que não ter nada. Né? Sim. Bacana. E bom, Alexandre, uma das principais ações que vocês desenvolvem na ilha de Porto Belo é o Programa de Vivência Ambiental, uma atividade que funciona como um laboratório natural que ensina crianças e adultos sobre a diversidade natural da região. Conta pra gente, então, como que surgiu esse projeto? Surgiu de a gente aproveitar esse material que a gente tem lá, esse laboratório vivo, né? E eu também ocupar a Baixa Estação. Então, nós montamos esse programa. Os estudantes chegam cedo, embarcam numa escuna, tem dois monitores que acompanham, mais uma bióloga, né? Então eles fazem um estudo de paisagem, conhecem um pouco da história da Caixa d'Aço, que é um ponto importante ali em Porto Belo. Aí eles seguem para a ilha, desembarcam, fazem a trilha ecológica, são 1.300 metros, tem um sítio rupestre lá com mais de 3.000 anos de idade, com as inscrições, estão muito bem conservado, estruturado para receber turista. Visitam o Ecomuseu com monitoramento, tem uma aula de biologia marinha, né? Com um tanto de contato com invertebrados marinhos. Aí, quando o grupo tem um pouco mais tempo, ele faz um pouco de lazer e aí eles almoçam e tem esse é o nosso carro-chefe na área de educação. Só que, paralelo a isso, a gente recebe vários outros grupos em condições diferentes. Por exemplo, esse que eu estou falando, as pessoas pagam. Certo. Né? Então, ele é pago. Tem escoteiros, a gente recebe eles o ano todo. Então, nós não cobramos nada. É claro que eles têm que conseguir o barco com transporte, enfim. Então, eles fazem uma série de atividades de vários locais do nosso estado. A rede pública municipal de Porto Belo e região também utiliza, né? O museu não cobra ingresso já normalmente para ninguém, né? A trilha a gente franqueia, então a gente tem esse relacionamento que a ideia é que as pessoas tenham essa vivência, né? Vejam como pode ser feito de uma forma diferente. E hoje, por exemplo, a gente recebeu uma escola estadual de Bombinhas com 120 alunos. Nossa.
Então, eles, na área de turismo, eles montaram um programa específico para eles, então que eles formam duplas com alunos, foram 10 professores, vedam os olhos para ter uma parte sensorial na trilha. Então, cabe muita coisa, né? Então, a gente está completamente aberto, né? Não só dentro do programa que nós vendemos, mas outros com ações sociais diferentes. Entendi. Então, quem quiser visitar a ilha tem várias possibilidades, né? Qual é o caminho? Exatamente. Né? E a melhor forma de contato é sempre entrar na nossa página, o www.ilhadeportobello.com.br, passa um e-mail para nós, a gente vai conversando e organiza conforme o interesse. Certo, e outra coisa que tu já comentaste, que é muito legal do programa, é que esses visitantes recebem uma aula sobre biologia marinha, né? O que eles aprendem durante essa aula? Eles conhecem e manipulam alguns seres marinhos. Legal. Né? Então, a importância deles, o papel, alguns que convivem lá com a gente. É claro que no tanque a gente só pega eles no dia, depois já devolve, né? Então, para não impactar eles, né? E mostra todos esses cuidados, né? A gente tem muita tartaruga no entorno da ilha, né? E de vez em quando morrem algumas com rede, e a gente faz a gente mostra para eles os perigos do mau uso do plástico, das redes. A gente intensificou bastante a nossa guerra ao plástico também. Isso é muito importante, principalmente para as crianças que vão lá, né? Porque muitas delas depois frequentam as praias com os pais ali ao redor, em Porto Belo, Itapema, enfim. E durante a temporada a gente vê que tem muito lixo nas praias. Isso também é bom para conscientizar essas crianças, para ajudar os pais, né? Exatamente. Né? Então, é muito melhor a gente trabalhar com essa geração que está crescendo, né? A gente tem um efeito, acho, muito mais forte no convencimento, e ele mesmo, quando ele volta para casa, dentro da família, o olhar dele tem uma visão mais forte. Legal, a gente vai fazer um intervalinho, voltamos já a falar sobre a ilha de Porto Belo. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre a ilha de Porto Belo. O nosso convidado é Alexandre Sodiek, administrador da ilha. Alexandre, bom, então qualquer pessoa pode visitar a ilha, é isso, né? Pode fazer contato direto e utilizar um dos programas oferecidos por vocês, mas também pode ir por conta própria? Como é que funciona essa parte? Pode, a gente está aberto o ano todo, né? Então a praia é pública, isso é importante ressaltar, não tem restrição, a pessoa vai lá a qualquer momento durante o dia, né? Durante o ano aí só a trilha que funciona. A gente fala que as escolas nos procurem, porque aí, como com programação, nós vamos organizar a recepção da forma que achar mais conveniente, abrir museu, esse tipo de coisa, né? A pessoa precisa ter o transporte, né? Claro. Se ela já tem um barco próprio, ela também pode ir. Mas eu imagino que existam regras, né, para se visitar a ilha. Tem. Né? Então, por exemplo, ela tem uma lei já municipal, né, que vale para todos os costões e praias. Não pode acampar nas praias e costões, fazer fogo. Então, essa regra a gente ajuda a cumprir lá. Animais também não são permitidos, por mais óbvio que natural que seja, né? Apenas cães-guias, né? Então, cães-guias, o nosso pessoal está treinado para a pessoa que for preciso. E a visitação é durante o dia também, porque o equipamento só funciona durante o dia. Então, em termos de regramento, é isso, né? A gente não permite a entrada de vidro. Isso não. Não pode vidro. Vidro não. E aí como é que funciona? Vocês conseguem fiscalizar tudo isso? Não, a gente detecta isso depois que a pessoa está lá, daí ela está tomando a sua bebida, a gente já orienta. Não por favor, garrafa aqui não. Porque nós não temos nem como transportar ele, porque da forma que é transportado a gente pode machucar os próprios funcionários, os nossos funcionários, ou os funcionários da prefeitura que levam o material para aterro, né, sanitário. Então, nós não temos nem condições de reciclar o vidro.
Certo. E bom, durante o programa, além da ilha, os visitantes também têm a oportunidade de conhecer a Baía do Caixadaço, que é um dos mais belos lugares da região, todo mundo conhece ali o Caixadaço. E como que está então a qualidade ambiental nesta região? O que os alunos visitantes aprendem durante esse passeio por ali? Eles aprendem a história, né? A ocupação é muito antiga lá, tem cartas náuticas lá de 1703. Né? Já detalhando a ocupação no Caixadaço e no centro da vila de Porto Belo. Né? Então eles recebem toda essa conotação, porque o nome de Caixadaço, que era uma área de abrigo para as caravelas, né? Em 1700, na invasão espanhola, os portugueses que estavam em quantidade muito pequena se esconderam lá, né? Para se abrigarem, enfim. Então é bem interessante. Além da beleza natural, eles pegam essa parte de história. Né? E está preservado ali, Alexandre? Como é que você vê a qualidade ambiental ali daquela região? É boa, né? E ela é boa. Então, assim, e é o que eles fazem no estudo de paisagem. Por exemplo, o Caixadaço, né? Que é a vila ali do Araçá, ele é uma comunidade tradicional, né? De pescadores. Então eles construíram em cima da areia da praia, tudo do ladinho de um outro, mas é uma característica de uma vila de pescador. Que está preservado, né? assim. Claro, exatamente. Então os morros, os costões estão em estado muito bom, né? Tem uma dificuldade de balneabilidade por não ter rede de tratamento de esgoto, né? Lá dentro do Caixadaço, mas todo o resto da Bahia, enfim, está muito bem. É natural que pela proximidade de área urbana, né, a gente anda pelo mar, né, eles veem isso de barco, eu remo de stand-up, então quando a gente vai de barco todo dia, o nosso mar está muito sujo, né? Saco plástico, latas, garrafas, as coisas mais incríveis e imagináveis, né? Deprime pensar isso, porque o lugar é lindo, só que as pessoas vão lá e deixam seu lixo. Né? Então isso é regra em todo o litoral brasileiro. Lá nós não fugimos disso. Nós não temos uma poluição industrial, né? Claro. De indústria química, algo forte em relação a isso. Nós temos o mau cuidado na área urbana. O cara fuma um cigarro, o papel de bala lá na cidade, ele joga de qualquer jeito, o vento e a chuva leva para o córrego, para a praia e ele vai para a Bahia. Bom, Alexandre, uma das ações que a ilha realizou em janeiro deste ano e vem realizando é a campanha Bitucas Não São Sementes. Hoje, esses detritos sintéticos são a segunda maior causa de morte de animais marinhos. Só nas 3 primeiras semanas do mês de janeiro, no caso, foram recolhidos mais de 2,6 mil resíduos. Como que foi que aconteceu essa ação? Quais foram os números que vocês recolheram durante toda essa temporada de bitucas? Isso é um desafio nosso, né? O comandante Charles Moore, ele esteve na ilha em 2015 e ele é que detectou, ele esteve aqui em Santa Catarina visitando vários lugares, ele detectou as ilhas de plástico no Pacífico e ele deu uma palestrinha lá para o pessoal da prefeitura e nós. Então ele fez os alertas sobre os microlixos, né? Então a primeira medida que a gente tomou, logo naquele verão, nós abolimos os canudos de plástico. Então você vai tomar um suco, uma caipirinha, não temos canudo lá. Né? E o segundo desafio, a hora que a gente implantou isso, que houve naturalmente resistência por parte da alimentação, mas o nosso público, quando explica o porquê, ele aceita, ele não imaginava esse impacto, ele diz, poxa, que legal, então não tem problema. A outra era o cigarro. A gente já parou de vender o cigarro em 2007 na ilha, muito tempo, mas evidentemente o resíduo era um problema. No verão passado a gente colocou algumas bituqueiras para serem colocadas sem campanha. E aí nós elaboramos um material de conscientização para ver se a gente conseguia fazer as pessoas usarem. Então nós colocamos algumas placas de sinalização e fizemos adesivos que nós colocamos nas cadeiras de praia, atrás delas, e também nas mesas de plástico que as pessoas se servem na praia, são atendidas. Onde ela tem maior permanência, né? Para ela observar isso. E aí a gente mostra que a gente tem que ele fume à vontade e ele faça a destinação correta. Sim. Aí nós contamos elas, né? Nós fazemos de tempo em tempos. Então, de janeiro a março, nós estávamos com uma média de 25% a 30% das bitucas que a gente recolhia elas nos caminhos e na areia da praia. Então, as outras quase 70% estavam dentro das bituqueiras. Eles estavam usando isso. Legal.
Tá? Então foi um bom sinal. Só que o nosso público muda. Então agora, março, nós temos terceira idade. Sim. Então, anteontem nós fizemos a coleta desse início de março. Né? 60% delas estavam na praia e nos caminhos. Só 30% na bicicleta. Que triste. Mas é bom para a gente entender como funciona, porque é uma experiência nova. E então agora nós vamos ver como é que nós vamos aumentar esse percentual, né, para diminuir o descarte incorreto, porque nós estamos dando toda a condição para ele destinar corretamente, né? Porque é difícil o fumante também, as pessoas, os lugares não estão preparados para eles. Que loucura. Bom, Alexandre, como tu disse, vocês recebem pessoas das mais diversas idades, né? Então, como que os funcionários, vocês conscientizam essas pessoas sobre a preservação ambiental? Principalmente essas pessoas mais velhas, como tu disse, a maioria jogando bituca na praia, a questão do canudinho, porque a pessoa chega e pede, mas não tem canudinho, então como que acontece essa conscientização? Ela parte aos poucos, né? É convencimento, mostrar. A gente está ampliando isso para os transportadores, porque eles têm animação a bordo, e você faz um passeio de escuna, e eles têm bar a bordo. Então, a nossa meta é que eles também cancelem os canudinhos, né? A gente gostaria que isso servisse como referência, porque se as prefeituras, nos alvarás, nos seus fornecimentos de litoral, também fizerem isso, o canudo ele é absolutamente desnecessário. Né? Então, pode ter uma ação governamental para diminuir o uso do canudo. Porque o canudo tem aquele plásticozinho transparente, aquela capa, né? Essa na beira da praia você não consegue recolher ela. O vento leva e você não enxerga ela para a capinha do canudo. E no cigarro, muita conscientização. A gente vai ter que aumentar a conscientização com os garçons que estão conversando com eles, com a animação, por exemplo, terceira idade agora eles têm durante alguns horários animação, então o animador alerta ele e fala na língua dele, em espanhol, enfim, a gente vai reforçar e insistir. Agora, por exemplo, os alunos que foram hoje de manhã, eles já viram a caixa plástica, porque nós guardamos esse resíduo. Bacana. Né? Então, ele tem um efeito multiplicador. Lógico. Que nós vamos usar esse material o ano todo. E vamos guardar daqui a um ano. Cada ano nós vamos ter mais, nós não vamos descartar. Sim. Olha só, a produção descobriu que um dos pontos altos da trilha ecológica lá na Ilha de Porto Belo são essas curiosidades, as histórias que os guias contam, né, sobre o local. E aí a gente descobriu uma que é a lenda do Anjo de Ouro. Você pode contar disso? Claro. Tem uma... Dizem que os jesuítas, né, estiveram aí no passado e enterraram o Anjo de Ouro. Né? Então, ela foi, aí nos últimos 70, 80 anos, várias vezes ela foi escavada. Sério? Explodiram, a parte da Pedra da Cruz, ela foi toda escavada ao redor, ela foi... explodiram uma partezinha dela, prejudicaram ela, mas nunca se achou nada. Né? Então isso virou lenda. Tem outros locais, né? Se falam dos jesuítas, enfim. E era na época que a ilha não tinha cobertura vegetal, porque ela era usada para ocupação humana, né? A agricultura, a gado, a madeira usavam para lenha, enfim. Então era muito mais fácil transitar lá. Então desde 53 houve a recuperação de quase toda. Mas essa é uma das grandes lendas lá que persistem. Tem uma lenda o pessoal tinha muito medo, o pessoal local, de passar a noite ou de pescar próximo, porque dizem que viu um escravo que tinha sido enforcado. Nossa. Tem várias lendas locais lá. Alexandre, e sobre a estrutura? Então, o que fica lá para a pessoa que vai visitar poder usufruir? Restaurante, lanchonete? Como é Sim. que é? A gastronomia, museu, loja para lembrança, trilha ecológica, esportes náuticos, essa é a estrutura. Os banheiros são públicos, a pessoa pode ir lá, toma o seu banho, não quer gastar, não quer comer, não tem problema, o banheiro está na beira da praia, né? A pessoa usa, é muito bem-vinda a qualquer momento.
E lembrando que acesso à ilha é somente de barco, né? Exato, ela fica a 900 metros. Isso é legal. 900 metros do centro. É uma baía super protegida, navegação segura, 10 minutinhos de barco com pescadores. Se quiser fazer um passeio de escuna, eles têm vários modelos de 2 ou 3 horas com parada para banho e depois desembarque. Então, acho que tem que conhecer. Você conhece, Já. Luana? Muito bem. Alexandre, obrigada pela entrevista. Então, nós conversamos com o Alexandre Stodic, que é administrador da Ilha de Porto Belo. Obrigada pela entrevista. Obrigada, Alexandre, e obrigada para você que esteve acompanhando mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!